Saudações, gente bonita. Em Goiás são 8 horas da manhã. Nós já acordamos há algum tempo. Fizemos um roteirinho básico para explicar resumidamente o conteúdo da live de ontem, cujo assunto é basicamente como seria uma guerra entre gosto da palavra espanhola, vecindade, a vizinhança, né, e aquele estado, pela libertação da Palestina. Teria que ser rápida, extremamente rápida e eficiente. E eu vou explicar as razões. Espero que vocês me acompanhem. Muito bem, esse vídeo é bastante didático, porque ele explica como um míssil normalmente opera. Pouco antes de chegar no alvo, ele explode para que maximize o efeito destruidor dele. O míssil que nós vamos tentar analisar é o Fatah-2 do Irã. Mas para vocês entenderem uma coisa muito importante sobre ele, antes a gente precisa compreender o homólogo mais parecido que existe, que é o quinjal russo. Então, primeiro vamos falar sobre o quinjal russo. Há algum tempo eu fiz esse videozinho aqui, assista por gentileza. Para fins práticos, o Ra-47M2 Kinjal é um dos poucos mísseis hipersônicos que de fato já foi usado. Ivano-Frankivsk foi a primeira cidade a ser presenteada. É um míssil hipersônico ar-terra ou ar-mar, que serve tanto para destruir objetivos no oceano quanto em terra, que voam a velocidade de até 12 vezes a do som, e ninguém sabe quem fabrica nem onde. Suspeita-se da JSC Votkинski e da Corporação de Mísseis Táticos. Ele pode ser lançado tanto do MiG-31 quanto do que eu acredito ser um dos aviões mais bonitos que existem, o Tupolev Tu-M22. O MiG-31K pode carregar um desses mísseis e o Tupolev Tu-22M pode carregar até 3. O que nós temos de informação mais relevante é que o Kinjal é lançado do ar a partir de caças, certo? Já o Fatah-2 não, ele é lançado da terra. Isso faz uma diferença muito grande e é explicado porque a Rússia dispõe de forças aeroespaciais muito poderosas, enquanto o país persa não. Ele não tem nem de longe a capacidade aérea da Federação Russa, então eles tiveram que fazer modificações. Acaba que o Kinjal é mais eficiente, porque já é lançado de alta velocidade e do alto, gastando, portanto, bem menos combustível e atingindo velocidades maiores e distâncias maiores. Mas agora sim, vamos falar um pouco sobre o Fatah-2. O que é importante dizer sobre ele é, primeiro, ele é lançado de terra, de silos. Esses silos podem estar em qualquer lugar. Isso é uma diferença muito grande, você não precisa de aviões, você não precisa decolar, certo? Segunda diferença fundamental, ela acaba sendo, por isso, um pouco menos eficiente do que o Kinjal. Vocês viram que lança o foguete leva ele até uma certa altura, e aí sim, o Fatah-2 é só essa cabeça da frente. É um hipersônico tático, acoplado a um míssil, perfeito? Essa informação é muito importante. Agora o mestre Leider preparou um mapa para vocês. Ele mostra a posição do Irã e a posição daquele país. E o fato é que o Fatah-2 leva 400 segundos para chegar em qualquer lugar daquele país. 400 segundos entre o lançamento e a chegada. Esse é o ponto. 400 segundos. Não pode ser detido. Nada detém. Mas mais que isso, deixa eu explicar outra diferença importante entre o Kinjal e o Fatah-2. O Kinjal, os russos utilizam ele como um míssil tático mesmo, para atingir bunker, depósitos, coisas escondidas. Então, ele é do tipo perfurante, certo? A cabeça dele é feita de tal maneira, de um material extremamente... Todo míssil desse tipo é revestido de cerâmica, por causa das altas temperaturas. Mas a cabeça dele é feita de uma liga, provavelmente de titânio, muito forte, para conseguir penetrar o máximo possível. Dentro dele você coloca um giroscópio e um acelerômetro. Quando o acelerômetro detecta uma grande redução na velocidade,
aí ele explode, ou seja, quando ele já está bem dentro. Há casos em que os russos destruíram bunkers a 140 metros de profundidade, porque ele penetra muito e aí explode. Não é igual o míssil que você viu lá no começo. Já os nossos colegas iranianos certamente também têm desses perfurantes, porque há alvos, né, tipo a liderança daquele país, os quartéis daquele país, os depósitos daquele país, os laboratórios secretos, coisas que carregam nuques, se é que vocês me entendem, tem que ser destruída. Isso é feito com mísseis perfurantes. Mas a maior parte dos mísseis Fatah 2 provavelmente não é, e eu vou tentar explicar por quê. Então, o Irã, por necessidade própria, tem que lançar os seus mísseis de terra. Entenderam a diferença? É claro que você tem um gap que os mísseis russos não têm. Como os mísseis russos já são lançados do ar, eles já saem vazando a 3.000 km por hora. Depois aceleram até os 14.000 e pum, certo? Os iranianos não, eles não saem a 3.000 km por hora. Eles têm que subir uma certa altitude e depois virar. É um míssil tático, não é só todo míssil intercontinental, por exemplo, é um míssil hipersônico, quando está em velocidade de cruzeiro. Mas não são mísseis táticos, são mísseis de trajetória balística, ou seja, previsível. É com isso que a Rússia conta para derrubar eles em caso de necessidade. Se bem que os mísseis... Este é o exato momento em que o vídeo tem 400 segundos. O que quer dizer que se um míssil tivesse sido lançado quando a gravação começou, nessa hora ele já teria acertado o alvo naquele país. Só para vocês terem uma noção de tempo, da velocidade que o Fatah 2 leva para sair do Irã e chegar no alvo. Nucleares britânicos e americanos parece que nem voam, né? Então não faz diferença. Mas se eles voassem, seria uma trajetória balística, fácil de detectar e bem possível de ser eliminada antes de chegar no alvo, porque o satélite detecta. A Federação Russa tem 3 tipos de satélite comissionado para fazer esse tipo de detecção: o sistema Peônia, o sistema Lotus B e o sistema Kupol. Então, com certeza, detectaria um míssil desse e aí providenciaria a sua destruição com uma série de camadas. As grandes cidades russas são protegidas como se fosse uma espécie de cebola. Então, a depender da distância, a depender do sistema de defesa. A Rússia pode usar, por exemplo, o A-235 Noodle, pode usar o S-400, o S-500, o S-550. E caso eles ultrapassem essas 4 barreiras e cheguem ainda mais perto, usa sistemas de laser. Você não precisa derrubar o míssil, basta você queimar ele, certo? Então, né, os russos têm como fazer isso, porque caso os mísseis americanos que carregassem ogivas nucleares fossem capazes de voar, ou os britânicos, a trajetória deles seria balística. O Fatah 2 é um hipersônico tático, assim como o Kinjal, mas tem uma diferença muito grande entre eles. Em termos de eficiência, o Kinjal é bem superior, porque como ele é lançado do ar, ele já sai numa velocidade muito grande. E ele não tem que queimar muito combustível, porque, né, em elevadas altitudes, a resistência do ar é menor. Já o iraniano não, ele tem que subir primeiro, depois virar e aí manobrar. Então ele gasta combustível a mais, isso reduz o alcance dele. Mas o alcance do Fatah 2 é o que o Estado iraniano precisa. Qualquer ponto daquele país. É o que eles precisam, certo? Aí vamos fazer outra conta aqui, antes da gente continuar. O Irã anunciou ele em junho do ano passado. Lá se vão uns mais de 8 meses. Vamos mais de 250 dias. A Rússia consegue fabricar um Kinjal a cada 6 horas. Portanto, fabrica 4 por dia. A capacidade de engenharia e a capacidade industrial iraniana é semelhante. Então a gente pode supor que o Irã também consegue fazer um a cada 6 horas. Portanto, 4 por dia. Por 250 dias, podemos dizer que o Irã já pode ter 1000 Fatah 2. Bom, no começo do vídeo nós explicamos que aquela explosão que vocês viram
1/20 do que seria a explosão de um Fatah 2. Os russos usam o Kinjal porque a gente tem que fazer outra distinção. Quando você coloca ele para explodir antes de chegar no alvo, ele destrói o alvo. Mas os russos até agora, a maior parte dos Kinjal que eles utilizaram não foi para destruir alvo na superfície, foi para destruir alvo subterrâneo. No caso de alvo subterrâneo, aí sim, o míssil realmente explode quando entra na superfície. Tipo, ele bateu. E aí, por conta da inércia, se você faz uma frente dele muito mais pesada, a frente do míssil continua entrando. Quando ele entra, quando você coloca um giroscópio, quando ele sente a desaceleração a partir de um certo ponto, ele é programado para explodir. Então ele bateu no solo, num bunker subterrâneo, como os russos usam para destruir bunker. Há casos em que o bunker estava a 140 metros de profundidade e o Kinjal destruiu eles. Então você entra 10, 20, 50, 100, 140 metros. Aí quando está desacelerando muito, ou seja, parando, o giroscópio dá o sinal. E aí ele explode. Aí sim, ele funciona quase como se fosse uma bala. Certamente o Irã tem também essa distinção entre os Fatah 2 usados para destruir bunker, laboratórios, essas coisas assim, que são penetrantes, e os Fatah 2 destinados a explodir na superfície. Qual que é a diferença? Nós já explicamos a base, né? O penetrante, perfurante, ele tem que ter uma cabeça muito forte, de um material muito resistente, alguma liga envolvendo titânio, tungstênio, índio, cobalto, certo? Para conseguir penetrar o mais possível dentro do solo. Agora, se o objetivo dele é explodir na superfície, você não precisa ter tanta preocupação com o material da cabeça do míssil. Certo? É uma liga básica você não precisa de titânio, uma liga básica de cobalto e tungstênio, mais 1 ou 2 materiais levemente cerâmicos. O índio é ótimo para esse tipo de coisa, o tantalho também. Então você consegue fazer uma liga muito boa, bem mais barata, mais fácil de trabalhar. Porque assim, ele tem que ser forte, porque a 14.000 km/h a velocidade é tão grande que o ar é comprimido e superaquecido, ele fica em temperatura de plasma. Em tese, o plasma deveria pulverizar o míssil. Isso não acontece porque forma-se uma barreira de ar entre o míssil e a formação de plasma logo adiante. Então você faz o revestimento do míssil desse, não é metal, o revestimento é cerâmico, certo? Dentro é metal, mas o revestimento é cerâmico, exatamente para resistir a isso. De toda forma, você gasta menos material e materiais mais baratos para fazer um míssil explosivo do que para fazer um míssil penetrante. Então, e existe essa distinção. Caso o Irã, ou quando o Irã vê a necessidade, o tipo de míssil que eles vão mandar para destruir bunker, depósito daquelas coisas que o Estado de Israel tem, que explodem, você sabe o que é, em forma de cogumelo, para destruir esses depósitos, para destruir laboratórios, para destruir bunkers onde estão as lideranças israelenses, ou armas, ou qualquer coisa assim, é um tipo de míssil. E o tipo de míssil que vai ser usado num outro caso, para, digamos, eventualmente, a gente não quer isso, é óbvio, né? Isso é horroroso, é terrível, mas para transformar Tel Aviv e Haifa em Gaza, o míssil seria diferente. Quer dizer, a estrutura do míssil é basicamente a mesma. É o mesmo míssil. A diferença é a cabeça. Certo? É mais barato, mais rápido e mais fácil fazer um míssil explosivo do que fazer um míssil penetrante. Então o Irã deve ter, com certeza, alguns mísseis penetrantes, mas considerando as necessidades que o país tem,
a maior parte dos Fatah 2 devem ser do tipo explosivo, certo? Deve ser do tipo explosivo. A maior parte deles, com certeza, é do tipo explosivo. Mas vamos lá. Nós sabemos que em 400 segundos, já há muito passou 400 segundos. Desde que eu comecei esse vídeo, já passou, nossa, uns 5 minutos além dos 400 segundos. Quer dizer, já teria atingido os alvos. E aí nós temos outra diferença tática e operacional a respeito dos mísseis iranianos que eu preciso comentar. No caso da Rússia, particularmente os Kinjal, são limitados pela quantidade de aeronaves que a Rússia possui. A Rússia possui muitos MiG-31K, pode adaptar outros mísseis, outros caças, perdão. Ela possui um número muito bom de Tupolev Tu-22M, então, né, um número realmente grande, cada um lança 4. 35S Sukhoi também ela produz e possui um bom número. Então a Rússia teria como lançar, e eu já fiz essas contas no outro vídeo, uns 400 mísseis de uma vez. Quer dizer, dá para você destruir, e provavelmente a Rússia não usaria Kinjal explosivo, porque o objetivo da Rússia não é tipo gaseificar um lugar. O objetivo da Rússia é punir as elites. E porque não adianta você desviver pessoas igual o Ocidente fez em Fajala, fez na Síria, fez na Líbia. Desviver civis, está fazendo em Gaza, aos milhares, aos milhões, não. A Rússia já deixou claro. Os adversários são generais, são políticos, são empresários, são bilionários. É esse que ela vai atingir primeiro. E alvos de interesse militar e estratégico. Tipo entrada do túnel do Canal da Mancha, bunkers, onde está a liderança civil e militar britânica, europeia, polonesa, americana, o que for necessário. Então, é óbvio que eu não sei disso. Mas analisando do ponto de vista tático e operacional, a maior parte dos Kinjal russos devem ser penetrantes. O objetivo é destruir bunkers, destruir edifícios. Então deve ser do tipo penetrante, para você evitar ao máximo perdas civis. Então tenham isso em mente, por gentileza. A maior parte dos Kinjal quase certamente do tipo penetrante, para evitar ao máximo perdas civis. Eu já fui na Europa, provavelmente muitos de vocês também foram. As pessoas não andam armadas na Europa, são civis. Em alguns países nem a polícia anda armada. Então seria né, desnecessário você eliminar os civis inocentes. Não existe militar inocente, né? E não existe político inocente. Não existe bilionário inocente. Mas as pessoas comuns são inocentes, então, né? Agora, isso é a realidade da Europa, não é a realidade daquele estado. Naquele estado, tá cheio de vídeos, de fotos, de casamentos em que os noivos estão armados. E todos os convidados também. Nesse sentido, considerando que todos os israelenses têm que servir o exército, os homens 3 anos e as mulheres 2, e no máximo, no mínimo, né, vamos colocar, são reservistas, não existe civis adultos no Estado de Israel. Logo, são todos militares. Nesse sentido, se o argumento que vale para os israelenses e vale para os americanos vale, então vale também para os iranianos. O que o nosso Caio, né, um cidadão cuja profissão é ser judeu e comentar na Globo, falou, ele justificou esses dias para trás, que a gente tem que rever essa coisa dos 30 mil, porque talvez se eles estivessem apoiando, estivessem conectados, talvez no futuro eles fossem. Então foi assim que o Caio, o comentarista da Globo, cuja profissão é ser judeu, comentou a coisa e justificou. É assim que o Estado de Israel justifica. Então, se o Estado de Israel está justificando assim, quem sou eu para questionar o que o Estado de Israel está fazendo? Ok, se é assim, é assim. Agora, se vale para eles, vale para os outros. Significa o quê? Que as perdas, caso ou quando
as tropas, por exemplo, do Hezbollah descerem da fronteira do Líbano e caminharem na direção de Haifa para tomar a cidade de Haifa, ou as tropas egípcios, sauditas e iemenitas vierem pelo sul para tomar Tel Aviv, seriam devastadoras, porque são milhões de pessoas e armadas até o dente. Considerando que são militares e que, como dizem os próprios israelenses, algum dano colateral é aceitável. The civilian to terrorist casualties, the ratio down below 1-to-1, which is considerably less than in any other theater of similar warfare, and we're going to do more. We're going to Wait a minute. You're saying it's only been one civilian that's been killed for one Hamas terrorist in Gaza? Yes, that's exactly what I'm saying. Né? Pelo menos na fração de 1 por 1. E se a gente olha a estrutura demográfica do Estado de Israel, em que a maior parte das pessoas tem mais de 18 anos, deixa eu mostrar para vocês. Então a gente pode considerar que, seguindo o princípio do próprio primeiro-ministro israelense, Netanyahu admite que mataron a más civiles que miembros de Hamas. We've brought down the civilian to terrorist casualties, the ratio down below 1-to-1, which is considerably less than in any other theater of similar warfare, and we're going to do more. We're going to Wait a minute. You're saying it's only been one civilian that's been killed for one Hamas terrorist in Gaza? Yes, that's exactly what I'm saying. Yes. Lo perturbador es que Netanyahu presente como positivo matar solo a un terrorista por cada civil que asesinan, sobre todo porque Israel ha matado a más de 28.000 personas, incluidos a casi 13.000 niños. É aceitável 1 por 1, e a proporção lá é de pessoas com menos de 18 anos, portanto que nunca serviram o exército, as forças militares israelenses, é de 1 para 4. Então é perfeitamente aceitável. Na verdade até melhor, em vez de 1 por 1 é 1 para 4. Peraí, gente, eu tô sem losartana. Minha losartana tinha acabado. Gente, olha que céu azul bonito. Então eu sei que é uma conta terrível, mas quem fez foram os próprios israelenses. Certo? Os próprios israelenses, os próprios americanos, a liderança europeia, os apresentadores de TV que os defendem, todos se justificam com essas palavras. Então, The White House has escalated its rhetoric pretty sharply last week. Mr. Biden said Israel's conduct of the war was over the top. There are a lot of innocent people who are starving. He said there are a lot of innocent people who are in trouble and dying, and it's got to stop. Can Mr. Biden make it stop? Well, we have I don't want to call him Mr. because I've lost so much respect for him, Netanyahu there, who seems to be... You've lost respect for him? Long time ago. But nonetheless, he seems to be calling the shots, and he and his very extreme right wing, I wouldn't even say conservative, because that's a legitimate place to be in the world of thinking on the spectrum, but right wing, radical right wing cabinet. So I would hope that hearing from a friend of Israel, as Joe Biden has always been, and all of us have been, that he would respect the lives of the people who are innocent collateral damage in this war. But there are levers that Biden could use, which he hasn't used. There are levers which previous presidents have used when Israel has, in their view, crossed the line. For example? Go back to 1956. Eisenhower threatened sanctions if Israel didn't pull its forces out of Sinai. Reagan, held up delivery of fighter jets over Israel's action in Lebanon. George Bush Sr. blocked loan guarantees because of settlement building. He did. I was there the day that you're going back to 56. I mean, so these levers are there, aren't they? Well, there's some, but the president has said something about the settlements. He has said something about the settlements. But saying and blocking weapons supplies, for instance, are very different things, aren't they? Well, it's not. It's a path. It's a path. Se eles usam essas palavras é porque eles acreditam nelas, né? Logo, pau que bate em Chico, bate em Francisco. O que eu estou querendo dizer?
que, diferente da Rússia, que usa quinjal lançado do ar, e que a grande maioria com certeza é perfurante, que ela usa para destruir bunker, laboratório, né, essas coisas assim, depósito de arma. O Irã com certeza também tem os perfurantes, mas no caso de uma eventualidade, ela não usaria principalmente, o Irã não usaria principalmente os perfurantes, usaria os explosivos de superfície, porque transformar Gaza em escombros tem sido um projeto levado a cabo por Israel por determinadas justificativas, aceitando as mesmas justificativas como universalmente válidas, pelo menos válida para eles também. Dá para você transformar Haifa e Tel Aviv, os arredores todos, em Gaza, só que ao invés de levar 5 meses, você faz isso em 4 horas. Porque, diferente da Rússia, que precisa não, foi uma escolha dela, né? Porque tem uma aeronáutica muito poderosa, as forças aéreas espaciais russas são muito poderosas. O Irã não tem uma aeronáutica poderosa, então ela lança esses mísseis do solo. Então, com certeza, ele tem muitos cílios de lançamento espalhados ao longo de todo o país. E eu suponho, se você faz um cílio de lançamento contínuo, tipo aquele que faz vai soltando como se fosse um cartucho, o que a engenharia iraniana com certeza dá conta de fazer. Imaginando que o Irã tenha uns 80 cílios, não tem mais que isso, porque é muito difícil construir essas coisas sem chamar a atenção do satélite e esses negócios. Então você tem que ser feito na máxima discrição, que toma tempo. Então eles devem ter um número entre 40 e 80, não tem mais que isso. Se eles têm 40 que podem lançar, vamos colocar um mínimo, 40, que podem lançar 15, então eles têm capacidade de lançar 600 mísseis em saraivada. Cada míssil, vamos pôr que desses 600, 100 sejam perfurantes. Porque você tem que acabar com todos os depósitos de armas, os quartéis, os bunkers, o Knesset, onde está a liderança daquele país, né? Você tem que eliminar ela. E você faz com perfurante. Então você tem 500 do tipo explosivo de superfície. Cada um com capacidade para resolver militarmente um bairro de 4.000 pessoas em regiões densamente povoadas. Então você poderia, numa saraivada, perdão, gente, dessa vez não é só asma, que eu tô resfriado. Tá vendo? Meu nariz tá uma roça, mas é só um resfriado. Mas voltando, eu fico sem graça, eu me sinto, é difícil falar essas palavras, porque eu sei o significado delas. Eu sei o que significa 500 mísseis com capacidade de eliminar 4.000 alvos cada um. É só fazer as contas, são 2 milhões de pessoas que deixariam a existência da Terra em questão de segundos. Mas foi uma escolha deles mesmos, né? Foi uma escolha deles mesmos, e as escolhas têm consequências. Ninguém é obrigado a plantar, mas a colheita é obrigatória. Eu não me sinto confortável, mas esse é o cenário. E não tem nada que aquele Estado possa fazer, porque não tem como deter míssil hipersônico tático. Quer dizer, a Rússia tem, mas só ela. Israel não é a Rússia. Então, bom, são 6 milhões de pessoas que moram na faixa de 15 quilômetros entre Ashdod e a fronteira com o Líbano, faixa litorânea. Dessas 2 milhões seriam neutralizadas
nos primeiros minutos. E aí, com toda a liderança decidida por mísseis táticos perfurantes e 2 milhões de pessoas, né, fora desse plano espiritual, haveria um tempo, 1 hora mais ou menos, para o que sobrasse da liderança daquele país decidir entre a rendição completa e incondicional ou outra saraivada. Tem que ser rápido, por quê? Porque se demorar, a máquina midiática funciona. Oh, meu Deus, vítimas, nunca mais, 6 milhões. A estratégia deles é se pousar de vítima, então você não pode dar prazo. Ontem eu esqueci de explicar isso. Precisa ser assim, do ponto de vista tático, do ponto de vista operacional, do ponto de vista estratégico também. Porque se der tempo, eles pousam de vítimas. E eles não conhecem outro papel. Então você não pode dar tempo. Então, no caso, um ataque seria mais ou menos assim. Que Deus, portanto, nos perdoe. Até mais.